mundo moderno existem muitos apocalipses. Temos o apocalipse ecológico, que fala da natureza ou uma terra devastada. Temos o cosmológico, que é relativo ao universo, tudo que aconteça de um âmbito cósmico, que atinja, enfim, a Terra. Temos também o apocalipse anárquico, ao homem em sua relação com o outro, em termos de guerra de vontades. Temos o apocalipse tecnológico, que é o que nós vamos falar aqui, seria relativo aí à tecnologia em geral, ou, em outros termos, à inteligência robótica, artificial, virtual. E também temos o apocalipse zumbi, que se refere ao apocalipse animal, relativo, por exemplo, às pestes. Como vivemos numa pandemia, é natural pensarmos, por exemplo, nesse tipo de apocalipse animal. No fundo, todas essas observâncias a respeito do termo apocalipse, que significa, na verdade, uma revelação do fim, ou seja, o fim de uma era aion do grego, que tem essa conotação aí de ruptura. No Apocalipse de João, nós temos a manifestação de cada um desses apocalipses que são imaginados pelo homem em vista dos acontecimentos. Evidentemente, muitos deles são ficções, mas não são pensamentos gratuitos, no sentido de que eles nunca vão acontecer, que é uma ficção no termo fantástico. Muito pelo contrário, são possibilidades pensadas mediante o que até então conhecemos da natureza. Então o apocalipse ecológico, que fala de uma terra devastada, isso aparece também no Apocalipse de João. O apocalipse cosmológico também aparece no escatom bíblico, uma vez que é o fim e o começo de um novo céu e de uma nova terra. O anárquico, ou seja, o apocalipse das guerras e dos rumores de guerras, evidentemente também aparece em João. O tecnológico, bom, não precisa nem dizer, porque isso se refere a uma inteligência dada a uma imagem. Ora, isto que aparece inclusive no Apocalipse, quando um determinado poder, tipo bestial, infunde um sopro numa certa imagem, que é tido como a imagem da besta, a imagem do poder. Ora, quem é a imagem do poder, senão, especificamente, uma inteligência, digamos assim, artificial, que represente um poder humano, uma potestade, por exemplo, nacional ou até global. Claro que isso são só ilações, né? Mas aqui a gente está dizendo que é uma ficção, mas em termos de possibilidades, daquilo que pode acontecer ou não, certo? Então, sabemos que existe a inteligência artificial e daqui a pouco a gente vai trabalhar com isso. E o apocalipse zumbi, em termos de uma doença, de uma peste que possa tirar a capacidade cognitiva do homem de se relacionar com o outro e tornar o mundo uma grande algazarra, como você vê em vários filmes. Bom, mas aqui vamos nos reter a falar do apocalipse tecnológico. A ruptura tecnológica é temida tanto pelos teóricos futuristas quanto aqueles que fazem o exercício hercúleo da meta-história, ou seja, pensar a história no âmbito geral, passado, presente e futuro, até onde os olhos possam alcançar, mas não os olhos naturais, e sim a capacidade imaginativa de fazer distinção e, mediante isto, discernir possibilidades. Tanto os teóricos futuristas quanto os meta-históricos fazem isso, porque os meta-históricos voltam também ao passado para pensá-lo na medida daquilo que nós conhecemos. Que o passado também, no termo da matéria, né, da disciplina da história, é uma ficção, porque nós não temos os dados reais, mas apenas uma documentação e, portanto, claro que não é gratuito aquilo que sabemos do passado. Existe toda uma ciência envolvida, mas não é uma ciência exata. Bom, quando nós falamos então de ruptura tecnológica, nós temos pelo menos duas vertentes, uma bifurcação daquilo que pode acontecer no futuro próximo. Aquilo que está em transformação continuará em transformação, evidentemente, no mundo da imanência. No entanto, nesta contingencialidade, nós podemos repensar variações quase infindáveis. Mas aqui eu vou tentar pelo menos fazer uma bifurcação dos assuntos mais comentados aí no mundo. O domínio da inteligência artificial sem freios no capitalismo. Esse é uma das preocupações de muitos teóricos, artistas, escritores, enfim, muitas pessoas que estão repensando o tema, não só os futuristas. Há um direcionamento pontual ali. A pessoa tem um interesse de algo e de repente ela está de frente com aquilo no computador, porque essa inteligência artificial conhece o perfil de cada um dos indivíduos que a utilizam na internet. Outro ponto é o descontrole das máquinas, a temível cisão entre homens e robôs, que pode provocar, por fim, uma perseguição dos últimos em relação aos primeiros, ou seja, de uma capacidade tão grande na relação
dos robôs com seu próprio desenvolvimento, ao ponto desses quererem dominar o mundo e, enfim, acabar por destruir os humanos. Claro que isso aí é muito fantasioso, mas já se viu em vários filmes, como O Exterminador do Futuro, por exemplo, que é um filme completo de aporias, né? Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, falando do Exterminador do Futuro. Eu nem lembro o número, se é o 5 ou 6, sei lá, cara. Mas enfim, que eles trocam o herói do futuro por uma heroína do futuro. Sem considerar que eles já estavam trabalhando com uma métrica determinística do próprio futuro em relação ao passado. Como é possível, nesse quesito, trocar os heróis? Bom, eu abordei isso naquele vídeo anterior, onde eu menciono a prática da metapolítica em termos de uma defesa globalista. E vocês vão entender daqui a pouco esta ideia, que não é conspiracionista, uma vez que seja defendida por muitos teóricos de ponta e de variadas vertentes do espectro político. Isso é bem interessante a gente notar. Bom, então, esse é o temor dos perigos da descentralização dessa tecnologia. Se não há regulamentação, então nós temos que temer o avanço do capitalismo ou do mercado financeiro em termos de uma capacidade tecnológica cada vez maior. E aí há um descontrole. Se há total descentralização, temos o problema também com a tecnologia em relação às máquinas e situações que não terão legislação para serem freadas, digamos assim. Isso aqui eu coloco como a representação de uma pluralidade pós-moderna. Também, repito, como já falei em outros vídeos, fazendo uma diferenciação entre o pós-moderno e o moderno. Tá? Uma coisa é o paradigma moderno, que se refere a um abuso da razão em termos de um ídolo paradigmático iluminista. Outra coisa é a pluralidade pós-moderna, que se refere à suspeita nihilista em relação ao positivismo. O positivismo é um progressismo unilinear. O mundo está caminhando como uma seta para se tornar melhor, para se tornar uma coisa maravilhosa, incrível. O otimismo positivista, em vista de tornarem-se o Deus desta natureza que eles passam a conhecer em todas as suas instâncias. Agora, a pós-modernidade, calcada num niilismo de cátedra, como aparece, por exemplo, em Foucault, em Nietzsche, primeiro em Nietzsche, evidentemente, mas depois em outros autores, muito mais em Foucault, sendo de cátedra, como diria o Guilherme Melchior, representa uma descentralização, mas uma descentralização que pode ser amalgamada com uma necessidade de centralização, por incrível que pareça. Na verdade, o Foucault, como a gente pode observar em sua filosofia, ele faz divisões de epistemes, como se não houvesse uma vinculação de uma episteme, teoria do conhecimento, com outra. Cada era teria a sua própria episteme, e isso representaria o fato de que não há esse link, essa ligação. Ele é um pensador estruturalista, negando esse aspecto historicista. Embora o historicismo, na vertente hegeliana, seja uma coisa em espiral, onde você possa degringolar para avançar. É bem curioso isso. Bom, o Foucault também fala da relação dos poderes, e essa relação está em todos os âmbitos da vida, o que é uma coisa meio, digamos assim, quase que neurótica. A pessoa, se ela viver achando que tudo é uma relação de poder, ela terá sérios problemas em termos cognitivos. Mas essa é uma ideia que está em voga em muitas universidades e estudantes que apreciam este autor, que foi questionado, inclusive, pelo Melchior, que citei agora há pouco, numa obra onde ele critica muitos pontos aí do tal nihilista de cátedra Michel Foucault. Bom, mas isso aqui é a representação de um pós-modernismo estruturalista que não vê verdade em absolutamente nada. Ou se vê alguma verdade, é nas suas próprias teorias arqueológicas. Ao passo que ainda há no mundo também um ídolo, chamado ídolo iluminista, que tem uma apreensão diferente e que gera os seus próprios perigos para quem está pensando em meta-história. Por exemplo, o domínio da inteligência artificial passando do mercado, que é uma preocupação desta total descentralização, pode ser uma preocupação em outros termos, porque se ele passa do mercado para o poder político, ora, o que nós temos aí é um poder político com poder econômico, com poder militar e com poder tecnológico, certo? Então você imagina o problema disso. Porque se nós já temos ditaduras no mundo que não se valiam de tão alto grau tecnológico, agora com essa tecnologia mais avançada, que chance o homem tem de se tornar senhor de si mesmo? Complicado, né? Outro ponto é o controle tecnocrático, que está vinculado a este primeiro. Os tecnocratas serão os novos sacerdotes. A serviço de quem? A um poder político, supõe-se. Eu estou falando em termos de centralização, tá? Outra coisa é a cisão que se pensava haver entre homem e máquina, ou robôs, ou inteligência artificial, na verdade não é uma cisão que vai ocorrer. Nesta outra hipótese, o que ocorre é uma mistura. É o chamado transhumanismo. O homem passa a se misturar com a máquina, porque a máquina
ou a inteligência artificial não tem a relação auto-evidente em termos gnosiológicos que o homem tem. Porque o homem tem consciência de si, tem a consciência da dor e do prazer, tem consciência do mundo fora dele e também tem o testemunho da memória. Ora, tudo isso é uma capacidade autoevidente no ser humano, a capacidade de distinguir as essências em todos os sentidos. Isso numa linguagem fenomenológica do Edmund Husserl. No que se refere aqui ao transhumanismo, portanto, nós não temos uma preocupação em que os robôs agora terão uma consciência e vão dominar a humanidade. Mas é que haverá uma mistura entre homem e máquina e o homem vai se coisificando cada vez mais a ponto de se objetificar como os próprios robôs, em vista até de criar um paraíso virtual, que seria a capacidade de ter o poder nas mãos, ou a alta magia no mundo que o homem mesmo cria. Ou seja, você se transportar para um mundo fantasioso de um videogame, por exemplo. E por fim, o controle total da humanidade, por conta desta centralização política. O engraçado é que muitos teóricos, em vista de observar esta utopia tecnológica que possa provocar uma ruptura, pensam que para frear isso você precisa de um governo. Mas o problema é que a tendência do governo, se for um poder supranacional, ou seja, um governo global que abarque todas as nações, é evidente que, pelo que nós conhecemos da natureza humana, isso termina em distopia. E haverá, então, um controle, ou seja, um partido ou um poder nas mãos. Alguém poderá dizer, não, mas podemos pensar não num unipartidarismo relativo ao globalismo. Podemos pensar na disputa partidária, em eleições, numa espécie de democracia global. É meio difícil de considerar isso, tendo em vista a capacidade do poder tecnocrático em mãos. É poder financeiro e é poder tecnológico, certo? Então, não acho que seja muito possível pensar num governo único em vista de uma democracia de tipo bipartidário. Mas enfim, né? Cada um defende as suas próprias hipóteses. No outro caso, que é a descentralização total e que geraria uma espécie de anarquia, também é uma perspectiva que alguns teóricos têm, dizendo é assim que vai acontecer no futuro e por isso precisamos legislar. Então, quando você vê na Netflix aquele documentário sobre a tal inteligência artificial e que é preciso frear isso com legislações, você pode ter certeza que eles estão preocupados num sentido de descentralização, mas ao mesmo tempo estão defendendo centralização. E para mim isso é um grande problema. Então eu só coloquei esse vídeo aqui bem rápido para vocês pensarem um pouco mais aí sobre o apocalipse tecnológico. Eu decidi falar aqui de uma maneira bem breve, mas pretendo tratar disso mais profundamente num podcast futuro. Até mais.